Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje nós estamos dando início a um novo estudo, ao estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Um livro muito importante para que nós possamos olhar para nós mesmos, ter esse tempo para nos sentir, pensar sobre nós, observar aquele ser que está lá dentro de nós, que existe, o tempo todo está atuando, mas a gente acaba não vendo, né? No meio da correria da vida. Então, esse livro, ele nos traz um grande benefício, tá? Que é o benefício da autorreflexão, né? Então, provavelmente, se nós lermos mais de uma vez, com certeza, mais reflexões teremos, insights novos, né? Porque realmente ele é um livro que vai tocar a nossa alma. Então, o livro, ele começa dizendo como surgiu, né? Como ele surgiu. Ele foi um livro canalizado por Eva Pierrakos, e foi, na verdade, ele foi escrito por uma consciência desencarnada que se autodenominou o guia. Então, ele não deu um nome para ele mesmo, nós não conhecemos. Pode ser até que nós conhecêssemos essa consciência, mas ele não quis dizer sua identidade e simplesmente colocou o guia. Então, o tempo todo, nós vamos nos referir a esse autor espiritual como o guia, tá? E a Eva Pierrakos como aquela médium que foi trazendo todo esse conteúdo, tá? Através da Eva, ele pronunciou 258 palestras sobre a natureza da realidade psicológica e espiritual. Então, ele é um autor que ele integra, né, todas as partes do nosso ser. Então, nós não temos só uma vida aqui no planeta Terra e as coisas que acontecem aqui e algo só fechado para o que acontece aqui. Não, ele vai além, ele integra essa parte que é a nossa parte espiritual. Afinal, nós não somos esse corpo, né? Nós não somos apenas esse corpo. Nós somos muito além disso. Esse corpo hoje ele faz parte do nosso ser. Ele é um dos nossos corpos, né? Energéticos e muito importante, tá? Mas existe a nossa consciência. E a nossa consciência, ela não é essa matéria. Então, nada mais justo do que falarmos da parte espiritual quando também falamos da nossa parte emocional, né, psicológica. Ele também falou sobre o processo de desenvolvimento espiritual pessoal. Então, nós estamos aqui nesse planeta não apenas para viver essa vida que a gente vive de forma tão simples, né, no sentido de nós só fazemos essas coisas que são colocadas para que a gente faça, nós temos esses compromissos, e parece que isso é a nossa vida. Não é só isso, né? Ele diz que nós temos um processo de desenvolvimento espiritual que precisa ser observado. Então, ele vai integrando tudo isso, a nossa vida, a nossa parte psicológica, a nossa parte espiritual, porque tudo isso, na verdade, não está separado. Faz parte de um mesmo processo, né? O que acontece com muitos de nós que estamos aqui encarnados nesse planeta é que nós separamos as coisas, não é? E, na verdade, as coisas não são separadas, elas são integradas, elas estão juntas, elas fazem parte de uma mesma engrenagem, né? E quando a gente integra tudo, aí a gente começa a perceber que essa vida que a gente vive não é só essa vida, não é só essa vida de acordar, trabalhar, se alimentar, se divertir, passear, dormir, acordar de novo e repetir esse processo infinitamente até o dia que a gente deixa esse planeta. Então, a nossa vida não é só isso. Essa vida que nós temos, ela tem todas as ferramentas, tudo o que nós precisamos para que a gente possa nos desenvolver espiritualmente. Esse é o verdadeiro objetivo.
que a gente melhore como ser humano, melhore como consciência. Então, ele faz essa integração. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente começa a viver integrado, dessa forma integrada, aí sim nós começamos a ver sentido naquilo que acontece no nosso dia a dia. Não é mais um evento aleatório ali, né? Tudo faz um sentido, tudo tem um motivo, tudo tem um ensinamento, né? E, inclusive, a falta de olhar para a nossa consciência, que está ali na nossa parte escondidinha, né? A falta de olhar para isso, que é nosso, também vai nos trazer desequilíbrio aqui no externo, na nossa vida de relação, né? Então, essas palestras, que foram muitas, né, 258 palestras, elas trouxeram uma grande quantidade de conteúdos para nos ajudar a ter um norte para esse caminho, né? Esse processo ficou conhecido como o caminho, né? Então, essas palestras ficaram conhecidas como o caminho, tá? E as transmissões receberam o título de palestras do caminho ou palestras do guia. Então, esses foi como nomearam, né, essas palestras que foram proferidas ali com esse objetivo, tá? Muitos são os livros que são psicografados, não é mesmo? Nós temos uma diversidade e muitos autores. Porém, esse livro, segundo aqui é dito logo na introdução, esse livro, ele é diferente de todos. Ele tem uma forma de abordagem, ele tem um processo, né, de trabalho que não existe em nenhum outro livro. Seria um autor que trouxe algo diferenciado. E, realmente, ele é conhecido de uma maneira muito especial aí entre todos os estudantes dessa área, né, dessa área da parte emocional, psicológica. Então, ele tem essa fama mesmo de ser um livro muito especial, diferenciado, tá? Que traz um conteúdo muito ímpar mesmo, tá? Então, o que esse livro tem de diferente dos outros, né? Os ensinamentos do guia nesse livro traçam um caminho completo para a transformação pessoal. Então, olha só, ele traz esse caminho completo para a transformação pessoal. Então, imaginem se a gente lê esse livro, reflete sobre ele, começa a aplicar na nossa vida, se isso não vai ser uma grande ajuda para que a gente melhore em muitos aspectos, nós mesmos, com a nossa capacidade, né? E também para a autorrealização espiritual. Por que ele fala em autorrealização espiritual? Porque nós não somos esse corpo, não é mesmo? Nós não somos daqui. Nós somos verdadeiramente extraterrestres. Nós somos extraterrestres, porque nós não somos da Terra. Nós somos de um outro lugar, que não é daqui. Então, nós estamos aqui, nesses corpos, emprestados pela Terra, tanto que nós saímos e vamos embora, e o corpo fica. Os corpos mais materializados ficam aqui, os dois primeiros corpos, né? O corpo físico e o corpo etérico, eles ficam aqui e se desintegram aqui no planeta. Então, nós não somos daqui, certo? Então, onde que nós temos que nos realizar? Em que parte? No corpo físico, né? Muitas pessoas se perdem se preocupando muito com o corpo físico no sentido de ter uma aparência, né? Não que isso seja um problema, mas depende como é feito isso. Ficam presos aos corpos mesmo, como se o corpo fosse a maior joia que ele possa ter, né? E, na verdade, esse corpo é só um veículo que a gente usa para se manifestar e para aprender aqui na Terra. Então, a autorrealização, ela realmente é espiritual, ela não é corporal. Tá? Então, ele vai trazer essas noções para nós
de uma forma que conecte tudo isso, fazendo com que tudo tenha mais sentido para a gente. O outro ponto que esse livro traz, que o diferencia dos outros, é que este caminho inclui a compreensão profunda da negatividade pessoal. Então, parte-se do princípio que todos nós temos esse lado de sombras. Então, ele fala negatividade, vamos entender como sombras, né? Aquela parte nossa que a gente não quer ver, que a gente não quer mostrar, que a gente não gosta de aceitar, que a gente nega. Então, ele fala que todos nós temos isso, tá? E nesse livro a gente vai conseguir compreender as suas origens, as consequências que vão trazendo, né? Essas sombras quando não são vistas, quando não são amadas, não são acolhidas, tá? E um processo para situá-la e transformá-la, né? Então, é completo realmente, ele mostra que nós temos essas sombras, né? As origens dessas sombras, as consequências que elas trazem, uma vez que elas são deixadas ali, escondidas, e a gente não quer olhar para elas, e a gente foge delas, e também vai situar essas sombras, vai dar um lugar para que ela possa existir e ser compreendida. Ela não vai ser excluída mais, ela vai ser trazida para a nossa realidade, ser entendida e ser acolhida. E desta forma, sim, ela pode ser transformada, não é? Nós podemos fazer um paralelo aí, uma analogia com uma criança. Se nós tivéssemos ali uma criança perto da gente, que nunca teve amor, que sempre foi jogada para o lado, que ninguém nunca deu nada por ela, fosse maltratada, não vista. E se a gente começasse, então, a acolher essa criança, a trazer ela para perto, a deixar com que ela se sinta vista, o que vai acontecer? Essa criança, num primeiro momento, ela vai reagir, ela vai espernear, ela vai ficar agressiva, não é? Mas logo mais ela vai ficando apaziguada, porque ela está sendo acolhida. E aí ela começa a sentir que ela tem um lugar no mundo. Existe para ela um lugar. Ela tem uma aceitação, né, das outras pessoas. Ela é acolhida. Então, naturalmente, essa criança, ela vai se apaziguando, ela vai se equilibrando e ela vai se transformando. Então, é assim que são as nossas sombras. Agora, a gente pode perguntar, né? Essas sombras, elas então vão sumir um dia, todas elas? Provavelmente não, porque nós somos seres incompletos. Nós não estamos ainda a todo vapor, nós estamos em crescimento. Nós ainda estamos encarnando aqui nesse planeta, né? E se a gente ainda está por aqui, é porque nós temos muitas coisas para trabalhar. Então, é como se fosse uma grande cebola, né? Você vai tirando uma folha dela, a primeira casca, depois a segunda, depois vem a terceira, e assim por diante. Vão vindo coisas que nem a gente sabia. E a gente vai se descobrindo. E talvez não, eu tenho certeza que uma vida só é impossível da gente conseguir transformar e evoluir o tanto que a gente precisa para estar livre de tudo isso, né? Para estarmos equilibrados totalmente. Mas o que importa é o percurso, não é? É isso, essa é a beleza. A beleza é o percurso. É esse caminho que nós estamos fazendo quando a gente decide trabalhar e aceitar que nós temos pontos dentro de nós que precisam ser olhados. Então, ele vai trazer essa tônica aqui nesse livro, e cada um de nós vai ler de um jeito, vai trazer para a sua vida, vai ter insights diferentes.
Inclusive, tudo isso que eu estou falando vai cair nos ouvidos de cada um da maneira correta, como precisa, que pode ser muito diferente da forma como eu estou sentindo, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então, este processo ensinado pelo guia é único, não podendo ser encontrado em nenhuma outra fonte. Isso é dito lá na introdução. O trabalho psicológico pessoal tem por objetivo, então aqui ele vai mostrar os objetivos que o livro vai trazer, né? No trabalho psicológico. Possibilitar a nossa autorrealização. Quando a gente se trabalha, a gente se sente realizado. A gente não se realiza mais com o que está fora. A gente não se realiza mais através do outro. A gente se realiza através da gente mesmo. É a autorrealização. Então, enquanto a gente estiver se projetando em outras pessoas, para que a gente seja feliz, para que a gente seja realizado, esteja satisfeito, nós não estamos tendo uma autorrealização. Isso não é autorrealização. Me realizar porque meu filho fez uma profissão que eu sonhava, isso não é a minha realização. É a realização dele. A minha realização seria eu fazer a profissão que eu sonho, né? Então, é a autorrealização. E esses pontos a gente vai observando na nossa vida. Quando a gente está olhando para fora e se realizando através do que está lá fora. Né? O processo é aqui dentro. O livro vai nos trazer esse ponto para ser trabalhado. Concretizar nosso potencial humano individual para ser a diferença no mundo. Como nós vamos ser a diferença no mundo se nós não somos nós mesmos? Se a gente se realiza através dos outros? Se a gente não se ama? Se a gente não se olha, não vê o que tem lá dentro? Se a gente se nega, o que nós vamos entregar para esse mundo e para todos os seres que precisam? Precisam de alguém, o que precisam de ter um norte. Hoje nós estamos aqui lendo esse livro. Quantos estão lendo um livro assim? E quantos estão refletindo sobre tudo isso? Então, o mundo ele é muito vasto, ele é muito cheio de pessoas, né, de consciências que estão em pleno sono. Então, por que será que aparecem autores como esse trazendo esses conhecimentos? Esses conhecimentos vieram para o mundo. Por quê? Porque o mundo precisa disso. E se a gente pode ser podemos ser pessoas que conseguimos passar isso para o mundo, para aqueles que nos rodeiam, com as nossas atitudes, nós também já estamos fazendo a nossa parte, né? É uma semeadura mesmo. Tudo isso é você jogar a semente onde quer que você vá, né? Ele também nos possibilita termos relacionamentos saudáveis em todos os aspectos. Obviamente que se nós estamos num caminho de autorrealização, de olhar para as nossas questões, de parar de terceirizar o que acontece com a gente, sempre é culpa de alguém, sempre é o outro que fez, nós não temos responsabilidade por nada, quando nós estamos assim, nós não vamos ter relacionamentos saudáveis. Provavelmente nós estaremos sempre em discórdias, magoados, ou nos afastando de pessoas. Então, são muitas as possibilidades, né? Quando a gente não está bem com a gente mesmo. Então, o livro, ele traz isso, ele traz uma oportunidade para que a gente reflita sobre o que ele vai trazer, que tem a ver com o ser humano, com a consciência do ser humano, né? Foi um livro feito para nós. Por quê? Porque ele traz elementos que a sociedade vive, né? Nós sabemos aí que a mitologia está inserida em muitas linhas teóricas da psicologia.
como, por exemplo, as linhas teóricas de Freud, de Jung, né? São as duas que lidam muito com a mitologia. A de Jung ainda lida com contos de fadas. Por quê? Porque essas histórias, elas estão permeando na consciência coletiva mesmo. Elas fazem parte do ser humano. Então, por que será que surgiu isso, né? Porque o ser humano tem um padrão para se comunicar com o mundo, né? Com o que está fora dele. E tem um padrão para se comunicar com o que está dentro dele. E são padrões mesmo, né? Jung fala até de arquétipos, que são aqueles modelos perfeitos. Então, se nós temos esses mapas, né, trazidos por outros gênios aí, que nos trouxeram esses conhecimentos, como que nós vamos usar tudo isso ao nosso favor? O livro, ele traz isso, né, essas questões que fazem parte do ser humano, não fazem parte de outros seres, né, é do ser humano. Aí ele coloca a prática espiritual aqui e mostra os objetivos dessas práticas, né? Que nós não podemos esquecer da nossa espiritualidade. Então, um dos objetivos é alcançar a iluminação e a expansão da consciência. Como eu vou alcançar a expansão da consciência? Querendo apenas jantar em restaurantes legais, passear, viajar o tempo todo, ter roupas bonitas, ter uma vida com um ótimo padrão, é assim que eu vou atingir a expansão da minha consciência? Ou será que atingir a expansão da consciência é ler um monte de livros, ter muitos cursos, ter PhD em alguma especialidade aí, ter muitos diplomas, né? Ser uma pessoa muito estudada, muito culta? Será que expandir a consciência se resume a uma parte acadêmica? Será? Né? É de se perguntar. Isso também faz parte do ser humano. São as habilidades do ser humano, né? A habilidade de conseguir aprender cada vez mais, de ter mais cultura, trazer muito conhecimento para si mesmo. Tudo isso traz, sim, tudo que a gente precisa de conteúdo para a gente crescer como pessoa. Mas, se a gente não aliar a parte espiritual, que é a nossa natureza, a gente não conecta tudo isso. Não tem aquela conexão com tudo isso que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, né? Que a gente está crescendo. Tanto que as pessoas muito cultas, ou que estudam muito, que são céticas, né? São mais ligadas ali na parte acadêmica, né? Essas pessoas mais céticas, elas acabam tendo problemas emocionais, porque falta alguma coisa para elas. Não é verdade? Falta o quê? Falta uma essência que faz parte delas e que elas não estão dando atenção. Então, muitas dessas pessoas saem em busca de ajudar outros seres, de fazer alguma coisa, né? Porque elas têm uma ânsia dentro dela de algo que elas não sabem o que é. Não é verdade? É só a gente pesquisar, conversar com pessoas cultas, a gente vai ver isso. Agora, as pessoas que conseguem conectar tudo à sua vida espiritual, e eu não estou falando de religião, tá? Em nenhum momento, eu não tenho religião nenhuma, eu sou totalmente espiritualista, eu gosto de várias vertentes da espiritualidade, mas eu conecto isso na minha vida, e eu vivo isso o tempo todo. E eu não vou em igreja, eu não vou em templo, eu não faço nada disso. Mas isso faz parte integrante da minha vida, né? Então, quando eu integro isso, eu consigo expandir minha consciência estudando também outras coisas, né? Da parte acadêmica e tudo mais. Eu consigo conectar tudo.
E isso faz toda a diferença, né? O livro, ele vai trazer, então, essa expansão da consciência e essa iluminação. Iluminação é coisa de arrogante? Também não, porque nós estamos falando aqui de uma autoiluminação, de você sentir ampliação, você se conectar com esse algo mais. E tudo que acontece na nossa vida, que geralmente são coisas duras, tem coisas boas também, mas as duras impactam mais, não é? Porque quando acontecem as coisas duras, a gente para ali, a gente sofre ali, a gente desce, né? Mas se a gente tem esse outro lado, a gente aprende que tudo isso que acontece na vida tem um propósito nobre na nossa vida. E cada um sabe onde aperta o sapato, né? Onde dói lá o calo. Cada um sabe onde aperta o seu próprio sapato, né? Então, é quando a gente começa a mudar a forma de ver o mundo e a vida. Nesse momento, tudo se transforma. O segundo motivo aqui para a prática espiritual, né? Desenvolver a unicidade e a integralidade. Integralidade, o que é a integralidade, né? O que é um leite integral, né? Leite integral é aquele leite que tem todas as partes dele ali, né? Toda a gordura dele, tá todinho ali. Leite desnatado é aquele leite que não é integral, né? Que foi retirado, então ele está em partes, tem uma parte dele ali. Quando a gente não é integral, quando a gente não está integrado, nós estamos numa parte. É como se a gente tivesse uma parte de nós. Mas quando a gente inclui tudo, todo o nosso ser, que inclui vida material, corpo físico, né? A nossa vida como a gente vive, a nossa parte espiritual, essa nossa espiritualidade, que mais uma vez eu não estou falando de religião, tá? A nossa integração com esse planeta e com a natureza, com os animais, com tudo que existe. Então, nós estamos integrados, né? E a unicidade significa que tudo isso faz parte da gente. A prática espiritual tem esse objetivo dentro aqui desse estudo. E o terceiro objetivo é conhecer a nossa identidade mais profunda como filhos de Deus, plenos de amor e de luz. Qual é a nossa identidade mais profunda? Ah, são todas aquelas sombras? Também. É a sombra, é a luz, é tudo integrado e que nós vamos reconhecer essa luz divina dentro de nós, né? Esse amor de Deus, que foi o nosso Criador, né? O grande arquiteto do universo, a consciência cósmica, né? Então, esse ser que a gente fica nomeando aí, mas que a gente não sabe, não tem palavras, não dá para explicar o que é Deus, né? Mas ele nos gerou, nós viemos dele. Então, nós temos o que ele tem, está dentro de nós. Basta que a gente comece a acessar da forma que a gente conseguir, certo? Então, a prática espiritual tem esses objetivos, tá? Aí ele vai dizendo mais. Um caminho completo deve nos orientar tanto quanto as nossas frustrações em relação à nossa vida pessoal, quanto as questões que limitam o nosso despertar espiritual. Olha que interessante. Se eu tenho um caminho que é o norte, ele tem que integrar tudo, a parte espiritual e a parte material, não é? Então, ele vai nos mostrar e nos dar um amparo nas nossas frustrações, naquilo que a gente esperava e não conseguiu, naquilo que a gente não se aceita. Então, toda essa parte, né? E também a todas as questões que limitam o nosso despertar espiritual, né? E o que limita o despertar? Tem como separar das nossas sombras? Tem como separar
despertar espiritual das sombras. Então, se a gente quer despertar realmente na parte espiritual, na nossa espiritualidade, nós vamos precisar olhar para as sombras. Porque se a gente não incluir elas, não tem como fazer esse caminho. Nós estaremos sempre mais distantes dessa fonte divina, de sabedoria, de amor, de luz, né? Então, esse é o caminho completo. Muitas são as fontes que afirmam que nós mesmos criamos a nossa realidade, não é? A gente ouve isso o tempo todo. Mas então, qual é a parte de nós que cria os fatos que consideramos desagradáveis? Boa pergunta essa, né? Porque eu ouço muito isso, inclusive eu também falo, nós criamos a nossa realidade. Mas qual é a parte minha que cria essas coisas que eu não... Por mais que eu fique mentalizando, escrevendo, né? Ai, deixa eu escrever várias vezes o que eu quero, deixa eu anotar exatamente como eu quero, com detalhes. E por que que nunca vem? Daí vem coisas totalmente o contrário. Não sei com vocês, mas comigo aconteceu muito e acontece ainda, né? De você querer uma coisa e você, nossa, você quer aquilo e vem o contrário, não é? Então, tem outro jeito a não ser olhar para as sombras? Porque se a gente cria a realidade não é aquilo que a gente gostaria, obviamente que uma parte escondidinha nossa ali está criando essa realidade que a gente não gosta. E a realidade que a gente não gosta é justamente aquela realidade interna que a gente não quer ver. Porque ela cria ali, ela aparece ali na nossa vida. Para que a gente veja, ó, vamos lá, você vai ver ou não vai, né? E agora? É agora ou nunca? Vai querer ficar aí mais uma vida, mais uma rodada, né? Esperando aí nessa roda de Sansara, é isso aí? Então, com certeza, nós criamos a nossa realidade. Mas ela não é assim como um sonho, né? A gente sonha e a gente cria, não é? É de acordo com o que a gente tem lá dentro, na verdade, na realidade. É aquilo lá, não é o que eu faço para fora. Não é uma pessoa linda por fora, uma deusa, ou um deus, né? Deus grego. E por dentro, tudo complicado, né? Tudo fechado. Então, vejam que a realidade, uma pessoa assim, lindona por fora, mas por dentro, como que vai criar uma realidade incrível na sua vida? Né? E há controvérsias também, porque quando a gente olha a pessoa, nossa, essa pessoa tem tudo aquilo, a gente não sabe o que é tudo aquilo para aquela pessoa. Onde que aquela pessoa está se afundando quando ela tem tudo aquilo? A gente não sabe. A gente não sabe nada, na verdade, né? A gente nem sabe da gente mesmo, quanto dirá dos outros. Então, assim, o melhor caminho é fazermos nós a nossa autotransformação, através de estudo, de reflexão e de mudanças de pensamentos, reprogramação mental, mudar tudo o que precisa ser mudado. Vivemos em busca de uma vida plena e realizada, e não atingimos totalmente essa meta. É o que acontece, a gente está sempre em busca disso, não é? Quem não quer? E a gente sempre busca isso, e ela, muitas e muitas vezes, não acontece. E precisamos de algo que nos leve a nos aceitar como somos agora, e que nos oriente a trabalhar com o que bloqueia nossa evolução pessoal e espiritual. Então, olha, ele diz assim, a aceitar o que somos agora, e trabalhar o que bloqueia nossa evolução. Isso significa que o que somos agora é o que pode estar bloqueando a nossa evolução pessoal e espiritual. Nada mais inteligente do que olharmos para essas sombras, finalmente, com a coragem
que a gente pode ter e enfrentar isso. E entender que esse não é um bicho-papão, né? É aquela sombra, né? Aquela sombra que a gente vê, aquela sombra grande, quando a gente vai ver, é algo tão pequeno, mas quando bate ali a luz e forma aquela sombra enorme, né? Às vezes a gente vai se ver e, nossa, não era nem tudo aquilo. Não era. É a sombra, né? A famosa sombra, é muito maior do que ela realmente é. O caminho elabora um mapa da consciência humana que inclui os nossos demônios e os nossos anjos. Então, ele inclui tudo, ele não separa nada. A criança vulnerável e o adulto competente. Dentro de nós sempre tem uma criança, porque lá na infância a gente já sofreu muitas coisas, a gente passou por muitas dificuldades. A criança é vulnerável, a criança tem medo, essa criança também está aqui agora, não é? Mas o adulto sabe tudo, o adulto é forte, ele vai, ele faz, ele acontece. Só que dentro desse adulto tem aquela criança vulnerável lá, né? Os interesses mesquinhos do ego e também os anseios visionários sublimes. Nós somos feitos dessas duas partes, da sombra, da luz. Nós temos essa dualidade, né? É o famoso yin e yang, que a gente já ouviu tanto falar. Precisamos de orientação que nos ampare à medida que nossos passos nos levam da pessoa que somos para a pessoa má da qual queremos fugir. Aquela que a gente acha que é ruim, né? Com as nossas ilusões sobre o eu idealizado. Então, ele vai falar muito sobre o eu idealizado, né? O eu idealizado é esse que a gente quer ser, que a gente acha que aquele lá, não, deixa ele lá, né? Quieto lá, que ele não. Mas esse é bom. Então, a gente usa essa máscara no mundo, essa e várias outras máscaras. Em cada lugar que a gente vai, a gente usa uma máscara, que a gente precisa usar, né? E a gente não quer ver aquele outro ser ali, que provavelmente tem muitos pontos vulneráveis, né? Pontos que não são legais, que a gente acha que não são legais, né? A gente julga, tá? Então, a gente foge com essas ilusões, né? Através das ilusões. Então, o guia nos ajuda a aceitar o que sentimos e o que somos. Através da nossa autenticidade, podemos descobrir dentro de nós sentimentos e atitudes desagradáveis e egocêntricas, né? Ou seja, a gente que se acha muito maravilhoso e incrível, né? Os reis aí, vamos ter que olhar que a gente nem é tudo isso. E tá tudo bem. Que bom que agora a gente enxerga e a gente pode ser autêntico. Agora sim a gente é grande. Agora sim, porque a gente é autêntico. E quem é autêntico consegue ser muito maior. Não é verdade? Consegue se sentir muito melhor. Muito mais liberto, sem pesos daquilo que não se é. E por que será que é tão difícil seguir a regra de ouro do amar ao próximo como a si mesmo, né? Ele põe essa pergunta. É difícil seguir isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Deixa essa reflexão aí para vocês. Porque continuamos a alternar entre o egocentrismo e a autodepreciação. Ao mesmo tempo que a gente tem esse egocentrismo, a gente se autodeprecia o tempo todo. Né? Por que será que acontece isso? Então, o livro vai fazer essas reflexões, tá? E fala também das religiões, que muitas trazem os ensinamentos, né, um caminho baseado na culpa, nas ameaças, na persuasão, né? Então, a gente fica ali evitando que venha aquele nosso lado mais escurinho, negro ou sombra, né? A gente evita que ele venha à tona, por quê? Porque a gente quer o lugar lá, né? O lugarzinho cativo lá no céu, sei lá onde, né?
E aí vocês deem uma olhada aqui no restante, tá? Lá pelo grupo. E eu acho que agora a gente pode conversar um pouquinho. Sim. Oi. Na realidade, então, a gente tem que mudar as crenças, não é? Sim. Na verdade, não é que mudar as crenças, não é só mudar as crenças, né? A gente precisa enxergar como a gente é. Ao enxergar como a gente é, automaticamente as crenças começam a se mudar. A gente não precisa forçar uma barra. Não é uma coisa forçada, é uma coisa natural mesmo, sabe? Ela Certo. acontece naturalmente, porque a gente começa a perceber que aquilo não faz mais sentido, não serve mais, né? É como uma roupa. Você usa um monte de roupas lá, no passado, que fica, às vezes, guardada ali no guarda-roupa, e quando você vai lá usar, não serve mais. Aí você quer enfiar a roupa que não serve, né? Ah, eu vou, sei lá, emagrecer para caber na roupa, né? E nunca que isso acontece, sabe? Então a gente faz de conta que vai emagrecer, a gente finge que. Não, a gente, nesse caso, né, do que o livro está trazendo, nós vamos fazer uma mudança interior, que a gente vai olhar para as sombras. A partir do momento que a gente olha para as sombras, a gente vivencia isso. A gente equilibra o que não está muito equilibrado. Então, mas eu penso assim, se a gente acha que a gente está certa, como é que a gente vai descobrir as sombras? Isso que eu fico buscando. Sim, mas você vai olhar para dentro de você, você vai parar de bater o pé, porque não é o seu ser interno que acha que está certo, é a mente. A mente ela é quando ela não está trabalhando para você. A mente está querendo conduzir a sua vida. Ela quer mandar na sua vida, na verdade, e ela manda na sua vida, ela te controla. Não é o contrário. E não é dominar a mente, é simplesmente a mente fazer o que ela veio para fazer. A mente não é culpada, ela não é culpada de nada, é que nós damos o poder para ela. E ela faz o melhor que ela pode, ué. Não é? Quem que não aceita, por exemplo, vamos dar um exemplo aí qualquer. Sei lá, a pessoa não se aceita porque se acha feia, né? Então ela fica fazendo um monte de cirurgias plásticas para mudar tudo. Ora, quem que não está se aceitando? É a mente? Não, ela não está se aceitando, a mente faz o que ela precisa para te agradar, porque não está sendo visto o que tem lá dentro. Essa não aceitação tem a ver com o que você não aceita lá dentro de você. Entende? Certo, entendo. Então, a partir do momento que você entra lá e para de ficar fugindo da verdade, né? Aceita, por exemplo, vamos supor que você é uma invejosa. Você não é. Vamos supor que você seja. Quem que gosta de aceitar quem é invejoso? Ninguém, né? Ninguém, é muito chato. Mas nesse caso é você olhar, sou invejosa. Mas por que eu sou invejosa? Ah, porque eu quero isso aqui. Ah, não é tão ruim assim. É porque, puxa, eu queria isso daqui, né? Eu tenho falta disso aqui. Então, quando a gente abre o jogo, não é tão terrível assim. Por isso se chama sombras. Pode Sim. falar, Rosemary. Priscila, essas sombras, elas foram introduzidas na nossa infância ou alguma coisa que a gente já traz? Onde é que ela se desenvolve? Por exemplo, essa rejeição, uma pessoa que se acha feia, vamos supor. Uhum. E às vezes a pessoa é bonita, mas ela não se vê assim. Isso foi colocado na infância? Olha, se a gente pensar na pessoa como uma folha em branco quando ela nasceu, vamos pensar assim. Antes, uma folha em branco quando a mulher engravidou. Porque já tem estudos comprovando que a criança na barriga, ela já sente tudo que a mãe sente, ela percebe barulhos, ela percebe um monte de brigas, ela percebe, isso já foi comprovado.
certo? Então, antes, quando ela foi concebida, ela era uma folha em branco. A partir do momento que ela começa a ter uma vida de relação, ela começa a adquirir conteúdos. Os pais, quando ela nasce, como os pais tratam essa criança, vai interferir na vida dela também. Ela vai levar vários conteúdos para a sua vida inteira. Ela vai carregar isso. Entende? Então, quando a gente fica adulto, e a gente começa a estudar, e a gente começa a refletir, fazer uma terapia, por exemplo, aí a gente começa a ter um caminho. Por que foi necessário que viessem tantos autores trazendo sobre conhecimentos psicológicos, né? Também da área espiritual? Tem a Joana de Ângeles, que é uma grande escritora espiritual da área psicológica, maravilhosa. Tem a irmã Situfo, maravilhosa. Então, na espiritualidade tem, na teoria da psicologia tem, que eu considero que são esses autores teóricos que trouxeram todos os conhecimentos, né, da psicologia, eu considero eles mensageiros mesmo. Eles são também, só que de uma outra área. Mas, na verdade, tem o conhecimento para todo mundo, não tem? E Jung, ele traz muito conhecimento também da área espiritualista. Ele é incrível, o Jung. Né? Então, tudo isso, nós precisamos ter esses guias, né? Esses nortes, para que a gente consiga se abrir para esse nosso lado interno. Só que muitas pessoas não estão preparadas também para isso. Não estão, elas estão dormindo mesmo. E está tudo bem, elas estão no tempo delas. A vida vai se repetindo. É a famosa roda de Sansara, vai sempre se repetindo. Sempre você volta. Agora, quem não acredita nisso, também tudo bem. Não vamos discutir, né? Mas esse livro, ele é feito por um autor espiritual. Então, com certeza, eu não li esse livro ainda, mas com certeza ele vai trazer informações que são espiritualizadas e que também tem a ver com a nossa vida aqui na matéria. É essa coisa integral mesmo, né? Não tem como fugir disso se a gente quer ser um ser que tem uma evolução real, a gente aceite as outras pessoas com as deficiências delas. Como a gente vai aceitar esses seres humanos que fazem horrores aí com os animais? Como é que a gente vai aceitar isso? O que muitos fazem? Vão lá e lincham, não é? Lincham. A gente vai linchar? Será que nós estamos nesse nível de ir lá e linchar? Ou o que a gente vai fazer? A gente vai ficar revoltado de alguma forma? Vai, mas a gente vai ter que entender, por mais duro que seja, que esse é um ser humano. É um ser humano. E que ele também é responsabilidade nossa. Em que sentido? Que nós somos culpados? Não, não é esse o sentido. É no sentido de que nós não podemos fechar os olhos, fazer de conta que não é com a gente. Não existe isso. É a sombra dele. As sombras que existem no planeta é de todos nós. Só que se eu tenho um pouco de luz, eu tenho que deixar essa luz sair. Porque quanto mais luz sair, mais fica iluminado, concorda? Mas essas pessoas podem, não sei quando, mas um dia elas vão despertar. E a dor será tremenda, porque elas vão se ver fazendo isso, fazendo essas coisas atrozes, não é? Nós mesmos não sabemos o que a gente foi, o que a gente já fez, nós não sabemos. Então, gente, eu vejo assim, como as nossas sombras, é aquilo que eu já falei em vários outros estudos, né? Pietro Baldi, O Poder do Agora, quem estudou lá junto, é aquela questão de estar com um micro aqui dentro, nós somos um micro-universo e existe um macro-universo. Quer dizer, nós não temos nada a ver com o macro-universo? É isso? Eu não vejo dessa forma. Porque se eu sou adepta da unicidade, da integralidade e do somos todos um,
Não tem como eu me excluir, né? Minha responsabilidade qual é? Se eu tenho alguma luz para dar, é que eu dê essa luz. É isso. E eu não tenho responsabilidades enormes. Não, eu dou o que eu posso dar. É isso. Se eu tiver que dar para o meu irmãozinho que está aqui, meu irmão mesmo, ou para o meu colega de trabalho, eu vou estar dando isso. É o que eu dou para o mundo. Qual a minha contribuição no mundo, né? Por menor que seja uma contribuição. E tudo é um aprendizado para a gente. Tudo que acontece no mundo é um aprendizado para a gente. Né? Isso a gente só consegue ter essa visão quando a gente amplia a consciência. E quando a gente olha para as nossas próprias sombras. Que se eu não aceito as minhas sombras, eu vou aceitar a sombra de quem, gente? Vou linchar. Eu vou linchar. É isso que eu vou fazer. Não é? Agora, se a gente pensa que existe uma espiritualidade, mentores, não sei o quê, imaginem eles vendo essas coisas atrozes que acontecem, e nós mesmos fazendo coisas. O que eles deveriam fazer com a gente, então? O planeta, né? Mas eles estão aí, ó, mandando conteúdo, mandando livro assim, livro assado, livro de tudo quanto é jeito. Eles já não sabem mais nem o que fazer, né? Para mandar coisas para a gente. Então, é isso, gente. É isso, tá? Querem comentar mais? Não? Eu queria só falar uma coisa. Pode falar. Priscila, como é diferente você fazer essa reflexão da introdução e a gente ler sozinha. Eu já tinha lido a introdução, eu estou no capítulo 1. E como você faz essa abordagem, né, da introdução, eu não peguei nem 50% do que você falou. Então, assistindo você agora comentar a introdução, que eu comecei a compreender o que ele queria dizer. Então, é fantástico, eu estou achando assim, fantástico fazer esse estudo. Imagino que vem por aí, né? É um livro muito, realmente importante, eu acho. Eu iria estudar sozinha, mas com essa oportunidade de ter aí um meets com as pessoas, por que eu vou estudar sozinha? Né? A gente foi estudar, né, Maria Helena? Lembra do Pietro Baldi? Gente, Pietro Baldi é um autor do Espiritismo. Ele é um autor, entre aspas, difícil. Ele é complexo, mas ele amplia tanto a mente que é uma coisa assim fora do normal. Existem vários estudos dos livros dele, estudos do livro, pessoas que estudam o livro dele. Então, é assim, quanto mais a gente estuda, tá vendo? A gente está estudando. Quanto mais a gente estuda, mais a gente abre um pouco a cabeça, mais a gente olha para dentro da gente, mais a gente se conecta, mais a gente entende que a gente não é tudo aquilo que a gente achava. A gente começa a descer do tamanco mesmo, desce as escadas, lá onde a gente estava lá, né? Ai, como eu sou inteligente. Aí você começa a descer, né? Não, deixa eu descer. Deixa eu descer agora, né? E assim vai, a gente vai descendo as escadas, e não porque a gente se sente menos, mas é porque a gente se coloca no nosso lugar de aprendiz, né? É o nosso lugar de aprendiz. Só assim que a gente chega lá. Mas o que ela falou é uma verdade, você esclarece muito melhor do que a gente lendo, porque você tem essa clareza, né? Essa clareza. Você esclarece muito bem. Professor é assim, né, Patrícia Stano? Nossa. Amiga de escola. E essa questão também da gente se conhecer, eu acho que é o caminho mais difícil de trilhar. É o mais difícil, é o que a gente chama também da reforma íntima, né? É o caminho mais difícil. Eu acho que eu nunca consegui ter um começo, assim, que eu acho que é muito difícil. O começo é agora. Sim.
Não, por mais que a gente estude, que eu também, né, já dei muita palestra no centro, já estudei várias coisas, mas eu acho que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Nesse sentido. Esse que é o legal, menos não é? a gente se conhece, E o duro que nesse livro fala de iluminação. Quando eu li, falei, meu Deus, como que eu vou chegar na iluminação, Nossa, não, a gente ainda tem um caminho muito longo. É bom, né? Sei lá, Tem eu muitas das aventuras. quantas vidas. Tem muitas aventuras ainda pra gente. Verdade. Bom, gente, passou 10 minutos, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Mas tudo bem, foi muito bom conversar com vocês.